Olá, boa noite. No programa de hoje nós vamos debater um assunto muito importante que está tomando conta aí do Brasil, que são os rolezinhos. Vou falar um pouquinho também de Black Bloc, as coisas acabam se encontrando por aí. E para tanto eu vou receber o sociólogo Silas Nogueira, que vai abordar com a gente esse assunto, e Dr. Paulo César Gentili, juiz de direito, uma figura extremamente inteligente e de um largo conhecimento, que vai dar a sua opinião não só sobre a lei, mas também com relação às coisas sociais. O jornalista João Marcos dos Santos vai nos ajudar nessa entrevista. Fique conosco. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Um oferecimento. Unimed. Se você comparar, vai escolher Unimed. Shopping Santa Úrsula. Tudo para conquistar você. Luminus Cabelo e Estética. Cabelo e estética para homens e mulheres. E Pinguim Grill. Todos os cortes de carne do Barbacoa no Pinguim do Santa Úrsula. Silas, obrigado por ter aceito o convite, até adiado um pouquinho a sua viagem para a gente gravar esse programa, para a gente abordar esses assuntos aí que estão na moda agora no momento. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço o convite. Doutor Paulo César Gentili, o senhor, doutor Silvio, doutor Guaci, Cássio e Companhia Limitada, titulares do nosso programa e já estou estudando o cachê do senhor para participar do programa, viu? É brincadeira. Vou contar para aposentadoria. Isso, pode contar, viu? João, obrigado. Obrigado a você. Vamos enrolar ou vamos rolezar? Vamos rolezar, Edmo. Boa noite. E no meu tempo de adolescente, pré-adolescência, eu não ia a shopping não, viu? Eu ia jogar bola, eu ia carrinho de rolemã, jogar basquete, ralar o joelho com carrinho de rolimã, esse tipo de coisa. Era o que tinha, né? Hoje, para o momento era isso. Era isso. Deixa eu mostrar essa página do Jornal A Cidade aqui. Olha a matéria principal aqui em cima. Ó. Sábado será dia de rolezinho em shopping de Ribeirão. Eu vou abrir a página A6. A6 está aqui. Então, Ribeirão terá rolezinho nesse sábado. Aí dá toda um apanhado geral aí. Evento foi criado na rede Facebook. Vocês estão vendo lá na televisão, se vocês quiserem ver lá. Periferia se manifesta por direitos. Enfim, aí já começa toda aquela abrangência do negócio. Silas, o buraco é mais embaixo, é mais em cima? Creio que por todos os lados. É claro que essas manifestações contemporâneas, desde as manifestações de julho também, essa é vamos dizer, quase que um substrato das manifestações de julho, não vieram nem aconteceram do nada. Isso tem um contexto, isso tem um histórico, isso tem uma situação nacional, mundial, já que vivemos numa sociedade que se mundializa, numa sociedade globalizada, né? Se vocês se recordam das manifestações na Europa, depois em Wall Street, em vários lugares do mundo, partes da juventude ou partes da população se manifestaram e geralmente, na maioria das vezes, de forma crítica à maneira como vem se dando o desenvolvimento do capitalismo e da própria globalização no mundo, com a exclusão, né, com a concentração de poder. E esse é o grande contexto internacional no qual nós estamos inseridos primeiro, né? O capitalismo se mundializa e os estados perdem paulatinamente as suas prerrogativas, né? Aquele status da coisa pública que veio a ser posteriormente chamado de república vai se minando, o poder vai se passando para as grandes empresas, os grandes monopólios vão tomando conta, e isso chega também no que nós chamávamos anteriormente de terceiro mundo, mas na periferia do mundo, vamos chamar assim, atinge todas as periferias. Sem dúvida. Inclusive as locais, inclusive as das grandes cidades, etc. Né? Doutor Paulo, só fazer uma pergunta, complementando exatamente isso que o Silas falou. Até onde entra a lei, a ordem e o despreparo, porque está muito claro que a polícia não está preparada para esse tipo de evento. Isso, desde o meio do ano passado, os Black Blocs, ficou muito claro que a polícia não está preparada para esses eventos. Queria que o senhor falasse sobre isso, a lei, a ordem, a polícia, e até onde entra tudo isso, continuando dentro daquilo que o Silas estava colocando. E emendando os limites da democracia, que fica muito fácil falar em regime democrático, mas exercer a democracia é uma tarefa muito difícil. E o Brasil ainda, me parece, está engatinhando nesse aspecto. Emendando um pouco, doutor Paulo. Pois é. As leis são criadas a reboque
dos fenômenos sociais, né, e das necessidades da sociedade. Vem sempre atrás. Primeiro surge o fenômeno social e surge a necessidade de se regulamentar aquilo, né, de se entender aquilo e de se dar limites ou forma para aquilo, né? O problema é que as leis normalmente são feitas privilegiando o interesse de quem exerce o poder, né? Nessa situação aí dos rolezinhos ou das manifestações de rua, a gente pode fazer a gente vai fazer várias leituras. A leitura de quem está se manifestando, a leitura de quem está sofrendo os efeitos negativos dessa manifestação e de quem está simplesmente como espectador disso, né? Para quem se manifesta, é óbvio que aquilo é um direito de expressão, né? Para os meninos que vão lá nos shopping centers, aquilo é um direito dele circular, é um direito dele participar do baile, né? É um direito dele também poder curtir aquele lugar bonito, com ar refrigerado, com espaços privilegiados, né? Agora, para quem tem a vitrine da loja estourada, a mercadoria roubada, o carro incendiado, caixa do banco, é óbvio que isso é um crime, que isso é uma violência, né? Eu acho que, como todo fenômeno social, isso vai ter que ser ainda bem depurado, né, no cadinho aí da sociedade, para a gente entender e formatar, né? A lei, atualmente, quer dizer, o aparato legal não resolve a contento o que está acontecendo, né? A polícia, eu acho que faz o que está ao alcance dela e para o que ela foi preparada. Sem leitura, sem análise, nem crítica destrutiva, ela tem que fazer. O policial, ele age sem a preocupação de fazer uma análise social, ele age para aquilo que ele foi preparado. Olha, está quebrando a vitrine, eu vou prender. Tá fazendo algazarra, eu vou conter, né? Então eu acho que não cabe nesse momento a crítica à polícia, quer dizer, o policial está preparado para conter, para reprimir a violência e a criminalidade. Mas cá entre nós, é o que a imprensa tem feito. Quer dizer, de um lado a imprensa tem olhado as questões mais intrínsecas do processo em si, e por um outro, alguns colegas de imprensa têm se esmerado em dedicar grande parte das suas linhas para a polícia. Analisa o que aconteceu em Ribeirão Preto. Aqui já houve 3 tentativas de se fazer o rolezinho. As 3 tentativas foram contidas pela polícia, que trabalhou só com a inteligência. A Polícia Civil. Nenhum dos 3 aconteceram sem que houvesse 10 pessoas reunidas fazendo tumulto ou quebra-quebra, sem que houvesse a necessidade de repressão. A polícia agiu previamente, comunicada de que haveria, como você mostrou aí nesse jornal do dia 16 de janeiro. Isso. Né? Não houve o rolezinho. Por que não houve? Porque 2 dias antes, aqueles jovens que estavam estavam chamando os outros para fazer o rolezinho no shopping, os pais foram chamados na delegacia, com a participação também da Vara da Infância, e nós só orientamos os pais sobre eventuais consequências do ato dos seus filhos. E a coisa foi... Ô Silas, vamos a reboque aqui agora. Eu queria que você complementasse também, como ele complementou a sua colocação, o doutor Paulo. Nós estamos gravando esse programa no dia 30, deixar claro, dia 30 de janeiro, e ontem, dia 29, saiu a primeira medida da presidente Dilma Rousseff, ontem, dia 29 de janeiro, com relação a todos aqueles eventos dos Black Blocs em julho, no meio do ano passado, né? Quer dizer, o doutor Paulo está falando que as leis são feitas de acordo com as necessidades, é verdade, né? Mas demora muito, né? Quer dizer, ontem, dia 29, saiu a primeira lei com relação à corrupção nas empresas. Quer dizer, não só o corrupto, mas o corruptor também passará a ser criminalizado com as suas penalidades, com a empresa não podendo mais participar de eventos econômicos dos poderes municipais, estaduais e federais, etc, etc, etc. Quer dizer, e aí? Então, para terminar a contextualização que estava em andamento,
a sociedade brasileira, nesse contexto contemporâneo, permanece com as suas heranças históricas. Esta é uma sociedade extremamente violenta, já foi uma das sociedades mais desiguais do mundo, deu alguns passinhos agora, né, são muito tímidas as reformas que foram implantadas, né, não superamos as profundas desigualdades, as profundas distâncias sociais em uma sociedade contemporânea que é marcada pelo consumo, que é marcada pela concentração de poder em grandes empresas, que estimulam, inclusive mediaticamente, com exceções de crítica como essa que nós estamos fazendo aqui, o consumo. E a ação desses processos dos setores dominantes não é da preocupação com a qualidade de vida do cidadão, não é de preocupação com a criação da própria cidadania ou do cidadão, mas é a busca do lucro. Então isso marca, isso orienta prioritariamente as relações na sociedade, mas não de maneira tão homogênea que não possa haver resistência a esses desmandos, a essas formas de concentração e de exercício do poder, que não é da maioria. Então as manifestações acontecem nesse contexto de possibilidades de busca, sim, ainda que de maneiras muitas vezes equivocadas, de busca de direitos, de busca de existência, de busca de se colocarem como sujeitos, né? Por isso que nós rebatemos de cara as velhas teorias de multidão, de massa. Não são massa, são pessoas, são indivíduos que existem numa sociedade com clara desigualdade. Então, com clara existência da desigualdade. As manifestações recentes acontecem ainda com os requisitos de uma sociedade que é escravocrata, que foi escravocrata, que traz a marca histórica dessas desigualdades. E, por outro lado, a busca desses indivíduos de se tornarem sujeitos defronta com uma realidade, por exemplo, periferia ainda é periferia. Houve ganhos na questão houve avanços na questão da desigualdade, da concentração de renda, houve nos últimos 10 anos, de fato houve, mas ainda é uma sociedade exclusivista, é uma sociedade marcada assim pelo racismo, é uma coisa que as pessoas não gostam que fala, as pessoas tremem quando você fala que existe racismo na sociedade, e todos os dias são exemplos da existência da exclusão do ponto do racismo. Então, essa condição marca essas manifestações. Então, as mudanças não criaram uma situação, como querem fazer crer, pré-Copa, que o país está uma maravilha, que está tudo lindo, que está tudo beleza, né? Mas nós temos aí sérios problemas, inclusive educação, a questão da disseminação da cultura, a questão do acesso àquilo que se prega, que é o consumo. Deixa eu só passar então para o Dr. Paulo com relação àquela pergunta que eu fiz. A demora na constituição de respostas para essa sociedade, para essa periferia, ou a sociedade de uma maneira geral, sem exclusão, das necessidades, inclusive com relação a essa lei da presidente Dilma que ela soltou ontem, com relação aos corruptores. Pois é. Como eu disse, as leis elas são feitas atendendo necessidades de organização social. Isso seria o processo ideal, né? A motivação ideal. Mas, na verdade, elas são feitas atendendo mesmo a interesses de grupos dominantes. Por isso é que demora, por isso que as leis muitas vezes vêm com imperfeições ou simplesmente não vêm, né? Muitas vezes é um cala-boca, doutor? Pois é. É a resposta possível, né? Eu imagino. Como essa que você comentou da criminalização das empresas aí corruptoras, né? Na verdade é uma maneira de se dar uma satisfação, nem tanto de resolver a questão. Nós temos, já dissemos aqui em outras oportunidades, nós temos leis muito boas, leis que são instrumentos eficazes para resolver os problemas que se apresentam. A grande dificuldade é de aplicação dessas leis, né? Nós não precisamos de novas leis, nós precisamos torná-las efetivas, como precisamos fortalecer as instituições, fazer com que elas funcionem, né? Agora, eu concordo em grau, gênero e número com o que o Silas está dizendo, quer dizer, esses problemas sociais que nós estamos enfrentando são fruto de uma coisa só, a desigualdade social, que é histórica. É histórica, quer dizer, o Brasil nunca foi um país de incluir todos, de dividir o bolo de maneira igual. Eu posso te colocar uma imagem ali na tela? Lógico. Coloca a primeira imagem aí para mim, Bia, fazendo um favor. Eu fiz algumas matérias, então, por exemplo,
marcas de luxo usadas nos rolezinhos saem prejudicadas? É uma pergunta. E aí vem a colocação do jornalista. Encontros de adolescentes em shoppings opõem o comportamento dos consumidores jovens e marcas de luxo. Aí vem lá a colocação. Todo mundo gosta de andar bonito. Todo mundo gosta de andar de roupas de marca, as coisas de lançamento, andar no estilo. Meninos que usam Lacoste, acho perfeito, escreveu Bruno em uma postagem no Facebook. Desde o estilo rolezinho ganhou contorno. Os bonés, tênis, camisas, óculos espelhados e sapato podem carregar etiquetas de grife, renomadas ou logotipo de marca de luxo. Aí fala ali de várias marcas de luxo. É um fenômeno parecido com o dos bondes das marcas. Tema de pesquisa da antropóloga Lúcia Scalco, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2009. Na época, grupo de amigos da periferia iam juntos para shoppings de Porto Alegre se divertir, olhar as vitrines dessas grifes e fazer compra, sempre usando as melhores roupas. Pois é, mas escuta, todo mundo quer participar do baile. Claro. E a grande maioria é barrada nesse baile. Mais do que o preconceito racial, o maior preconceito da nossa sociedade é o preconceito social. Quer dizer, um menino como esse, que tem características... Ele só se sente genéticas, incluído... etc. Mesmo que ele use a marca, o tênis de moda, a marca, a grife, etc., ele vai ser excluído pela sua condição social. Quer dizer, as pessoas que frequentam o shopping center se desagradam, têm medo, têm receio, não querem estar cruzando, tá convivendo com essas pessoas de uma camada social mais desafortunada. O nosso grande preconceito é econômico e social. Entendi. Entendeu? Quer dizer, e esses meninos, quer dizer, esses meninos não, quer dizer, essa maior parcela da nossa sociedade, ela quer participar do baile. Claro. Ela quer ser incluída também. Ela também se sente no direito de frequentar o lugar bonito, com ar-condicionado. Usar a marca. Não é verdade? Ela quer, né? Quer dizer, e isso acontece nas noites da nossa cidade, em que esses jovens querem participar das baladas, dos bares, etc. E são rejeitados, são excluídos, ou pelo preconceito, ou pelo preço que se cobra. O preço que se cobra já é uma maneira de exercer esse preconceito. Seletividade, né? De selecionar, quer dizer, não, cobra-se ali um couvert, uma entrada inviável para o jovem lá da periferia, para ele não poder entrar. É uma forma de segregação. E sabe o que está acontecendo? Hoje eles estão fazendo os bailes, os agitos, as baladas na periferia. Né? São os bailes funk. Com forte não é só repressão no Rio de Janeiro, policial, aqui em inclusive. Ribeirão Preto, com forte repressão policial. Quer dizer, Entendeu? não é questão do local, então. Não é nem a Não, questão do local. não. Quer dizer, É agora mais o que complicado. a polícia visa nessas ações repressivas? A ordem. Conter o consumo de droga, o barulho excessivo, etc. A ordem. Olha, a gente precisa realmente entender o que está acontecendo para buscar as respostas certas. Né? As respostas tradicionais, mandar a polícia, proibir, vetar, não vão conseguir conter. Sabe por quê? Porque essa é uma manifestação da expressiva da grande maioria da nossa população. Ribeirão Preto é uma cidade que tem um miolo nobre cercada por uma grossa camada, por uma grossa cintura de uma população pobre. Deixa eu chamar o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco. Até já.
Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa e eu queria falar da Unimed, o maior plano de assistência médica do Brasil. Semana passada a gente recebeu aqui o Dr. Chaguri, por acaso o presidente da Unimed, mas na ocasião como médico ginecologista que abordou aquele tema, foi muito comentado sobre aborto. E eu queria falar sobre a Unimed. Eu estava conversando com o Dr. Chaguri, ele estava me dizendo, até abril, dentro do planejamento estrutural da Unimed, o hospital da Unimed ali na Zona Sul de Ribeirão Preto já vai estar todo fechado. Quem passa por ali já vê aquela estrutura, vê todo o esqueleto, todo coberto, e agora já vai estar tudo fechado dentro dos projetos de construção do hospital. Ou seja, aquele associado da Unimed vai passar a ter ainda mais atendimento, melhor atendimento que o hospital de muita qualidade, com todo tipo da maior tecnologia que vai ter esse hospital da Unimed. Você tem a Unimed, você está muito feliz. Eu queria botar a segunda prancha aí, por favor, Bia. Olha, Silas, aonde foi parar a história. Rolezinho no Leblon acaba em briga entre Batman e morador. Esse Batman é um personagem lá do Rio de Janeiro, igual o beijoqueiro lá, né? Então, olha onde foi parar o negócio. Acabou numa discussão entre os participantes e tal. É o que revela um vídeo que está no YouTube. Heron Moraes de Mello, o famoso Batman dos protestos de Rio de Janeiro, brigou com um cineasta. Aí vai lá dizer assim, que uma terceira pessoa disse que os participantes devem ser parte de um plano de ocupação comunista totalitarista. Está lá no jornal. Já foi desmascarado esse movimento, disse ela para a Câmara. Já a briga do Batman e do homem identificado pelo Globo como sendo o cineasta Dodô Brandão não envolve de ocupações comunistas. Muito pelo contrário. O cineasta chama o movimento de direita. Movimento de direita. Batman é símbolo do capitalismo americano. Nós estamos no Brasil. Você é um idiota. É o cara da justiça vendido de um símbolo do capitalismo. Olha onde vai parar o negócio, Silas. Aquele teria que estar vestido de Saci Pererê, né, professor Silas? Acho que seria o nosso herói nacional. Ou o Mazzaropi, por exemplo. Na realidade, eu acho até mais identificado o movimento com o próprio Batman, que é um símbolo, sim, do consumo na forma de informação, dos quadrinhos, né? Na velha cinema, venda, tudo. Na velha venda do Super-Homem, do Capitão América, que eram vendas, sim, do poder norte-americano. Mas hoje ele está dentro do contexto do consumo. A colocação anterior me foca bem isso e nós não chegamos a abordar agora aqui essa questão complicada do consumo. Eu disse que os rolezinhos são uma espécie de substrato das manifestações de julho, que tinham um potencial mais complexo, inclusive um potencial mais crítico em relação ao consumo, em relação às desigualdades próprias do capitalismo, em relação à constituição histórica da sociedade e tal, nas manifestações de julho. Mas tinha outras coisas também, outros setores mais conservadores iam lá pedir a redução da idade penal, não sei o quê. O que era uma queixa contra a Copa do Mundo, os investimentos da Copa do Mundo, virou reclamação geral social. Todas as que estavam, reivindicações. Todas que estavam, né, aí vamos dizer, sufocadas, apareceram e deu naquele movimento grande. Agora, o rolezinho especificamente, enfim, estamos chegando ao rolezinho, nós não conseguimos chegar lá até agora, vamos dizer, a parte menos crítica, porém, não menos com o direito de fazer essas manifestações, não é nesse sentido. Mas o que eles querem, em grande parte, pelas declarações, como já de certa forma abordou o Dr. Gentili, a participação que lhe é pregada. Né? A existência nesse tipo de sociedade, a existência do indivíduo, a existência do sujeito, a sua expressão, né, quer na periferia, quer aqui, são suas condições, né, de consumo. Então o sujeito pensa que ele vai ser gente se ele tiver um tênis Nike. Senão ele não é, ele é discriminado, porque nos lugares onde não há discriminação, eles estão usando tênis da marca, qualquer marca, não queria especificar nenhuma, mas a mais conhecida, não é? A sua roupa, o seu carro, etc. Daí o funk ostentação, que vem também fazendo um sucesso enorme, no meio de uma camada pouco crítica em relação às próprias desigualdades e aos próprios esvaziamentos internos do consumo. O consumo é um fator não só de grandes trocas de sentidos, trocas de prazeres, mas também há um esvaziamento na medida em que tudo é transformado em mercadoria, inclusive as relações pessoais, as relações humanas perdem qualidade para a condição de coisa, de mercadoria. Então tem esse aspecto negativo, mas ele não é só esse aspecto negativo, ele é um espaço também de crescimento, é um espaço de trocas interessantes no sentido das relações humanas.
mas as relações têm se empobrecido. E para os setores com menos acesso, não vou dizer só à cultura, porque nós vamos ter que discutir um conceito de cultura, mas menos acesso à educação formal, que por mais precária que seja, ainda forma o sujeito. Sobra os meios de comunicação para a educação. Sobra, veja, percorra a periferia, inclusive da nossa cidade, de Ribeirão Preto, e veja quantos centros culturais existem. E veja quais os lugares valorizam as culturas locais existentes lá, a capoeira, a folia de reis, as formas outras de manifestação. Quantos tem? Né? Se você conseguir colocar na sua mão, nós vamos para o baile funk amanhã. Eu só quero dar um adendo aí que a comunicação, ela também tem uma grande responsabilidade em cima da educação de um povo. Só que é muito difícil fazer comunicação nesse país, a gente há de reconhecer isso. Ô Bia, coloca o próximo slide aí que eu quero mostrar para o Dr. Paulo o que disse um sociólogo a respeito. Rolezinho é passageiro. Isso foi a palavra de um sociólogo. Ele disse lá, faltam espaços de convivência para jovens do Brasil? O preconceito social nega o acesso de jovens da periferia? O fenômeno do rolezinho foi debatido na noite do dia 22 no programa 3-1 da TV Brasil. Um dos convidados, o sociólogo e pesquisador da Universidade de Brasília, Antônio Flávio Testa, disse que o rolezinho é algo passageiro, mas que mostra uma demanda real da sociedade. Eu acho que o rolezinho é passageiro, como as manifestações de julho também foram intensas, extensas e passaram, mas sobra uma ideia muito clara de que a sociedade brasileira, e principalmente os jovens, estão deixando de estão começando a demonstrar a sua consciência crítica, né? Já não são mais um bando de carneiros a receber ordens, regras e seguir pacificamente na sua toada miserável, né? Letárgica. A sociedade brasileira começa a se expressar sim, dentro de um fenômeno também muito interessante, que é o da comunicação pelas redes sociais. Outro dia, um programa de televisão estava focando o seguinte: um jovem lá de 13 ou 14 anos, porque corta o cabelo assim ou assado, ou porque fala 3 ou 4 coisas que para nós não fazem sentido, Gíria, por exemplo. Ele tem 40 mil acessos na internet, né? Em poucos então minutos. Veja como que um sujeito como esse, um rapaz como esse, consegue transmitir a sua ideia, qualquer ideia. Não vamos fazer aqui uma análise crítica do conteúdo disso, né? Mas o fato é que essas pessoas jovens estão criando o seu mundo, estão criando a sua realidade. A falta de melhores formadores de opinião, eles estão formando a opinião, né? Então o rolezinho, como é que começa? Como nasce um rolezinho em Ribeirão Preto, por exemplo? Com a ideia de uma pessoa, de 2 ou 3, que se comunicam entre si, ó, vamos lá hoje fazer um rolezinho, na rede social, dali a pouco você junta 10 mil, tá certo? Por quê? Bom, é da característica do adolescente buscar a mesma linguagem, buscar se agrupar, né? O adolescente é uma criança, é uma pessoa que está sendo expulsa da infância e ainda não foi admitida no mundo adulto. Então ele é um ser meio no limbo que busca se identificar com imagens, valores, linguagem. Então eles se juntam, eles falam as mesmas gírias, usam as mesmas roupas, frequentam os mesmos lugares e fazem as mesmas coisas. Isso é um fenômeno da adolescência, não é de hoje, é de todos os tempos, né? Então esse tipo de coisa pega. Quer dizer, um jovem que consegue ter acesso a 40 mil pessoas, qualquer coisa que ele falar ou sugerir, um bom número, uma boa parcela desses 40 mil vão aderir à ideia dele, né? Claro. Então o rolezinho passa, mas na esteira do rolezinho, dessas outras manifestações de ruas, vão surgir outros tipos de manifestação. O rolezinho não é uma sequência dos Black Blocs? Talvez, eu acho que o rolezinho, na verdade o rolezinho e as manifestações aí de julho, elas usaram a mesma ferramenta, né? As redes de comunicação social. O X da questão, me parece, e me corrijam se eu estiver equivocado, é que, como o senhor falou, doutor Paulo, adolescentes,
a manifestação do meio do ano passado, que acabou culminando com pelo menos uma grande bandeira e uma grande vitória, que foi a redução, o recuo de todos os governantes pelo país na redução do preço da passagem de ônibus e outras questões, tanto que aí ficou fácil, por exemplo, logo, coincidentemente, por data, por uma questão cronológica, para o governo do estado não aumentar, não reajustar o pedágio, porque sabia que ia ter que enfrentar protesto, manifestação e talvez paralisação até de estradas, rodovias e tudo mais. Muito bem. O senhor falou da questão dessa saída de um conforto, de uma acomodação com essas manifestações. O que me causa preocupação é que a gente não percebe o preparo das autoridades, do poder constituído, dos governantes, do legislador, do executivo, para não só reagir, mas antecipar-se a essas necessidades. Ou seja, quando a gente vê uma bandeira do tipo, somos contra a Copa do Mundo no Brasil. Não é isso, né? Uma coisa é a Copa do Mundo, ok, e é bem-vinda. A questão é que, em paralelo, estamos num estado corrupto, que não supre as necessidades básicas, que com Copa ou sem Copa, a gente não vai sair muito do lugar, tirando alguns avanços que ocorreram, como o professor Silas já pontuou. Acho que o X da questão os nossos governantes estão atentos para essas demandas, eles estão com projetos, planejando, se preparando para um novo, talvez, comportamento dessa sociedade que está saindo da toca e reivindicando, meio aos trancos e barrancos, certos direitos que são básicos. Quer dizer, estamos falando ainda de necessidades básicas, a falta de esgoto. Saiu um dado muito recente, o Brasil é o 8º país no mundo, segundo um braço da ONU, da Unesco, com analfabetos adultos. Isso foi ontem isso também. É uma vergonha, quer dizer, isso não... Agora, vamos ver a palavra. Ô Bia, coloca o próximo slide aí para mim, já que nós estamos falando em autoridade, vamos ver lá. Para o prefeito de São Paulo, preocupação com encontros é exagerada. O prefeito afirmou que preocupação com os rolezinhos é exagerada. Como alternativa aos shoppings, Haddad disse que não vê dificuldades em encontros do gênero acontecerem nos centros educacionais unificados e em clubes municipais. Eu acho que está havendo um certo exagero, nada que uma boa conversa não resolva, afirmou quando questionado sobre o que achava da demanda da Associação Brasileira de Lojistas do Shopping Center. Que solução mais fácil do prefeito Haddad, não é não, Silas? Então, e aí você vai frequentar como é que é o nome lá? O clube social municipal, o que seja. A tabela de basquete está quebrada, a quadra está esburacada, não tem uma biblioteca, não tem rede, não tem futebol, um telão. Mas ainda que fossem perfeitos esses lugares, o fato é que não dá para você formatar a vontade do jovem. Não dá para dizer para ele, nesses lugares. Não dá para dizer porque para ele, não tem você não vai ar-condicionado. frequentar o shopping, porque o shopping não é para você. Mas em compensação, eu vou te oferecer uma quadra, ou eu acho que não dá para você formatar. É óbvio que o poder público, as prefeituras deveriam incentivar, sim, essas manifestações culturais, procurar sentir qual é a vocação de cada lugar, né? Valorizar iniciativas que despontam, que acontecem, sim, em vários locais da cidade, né? Mas sem querer formatar, ou sem querer disfarçar o preconceito social e econômico que existe, né? Esses jovens que participam dos rolezinhos, estão transmitindo uma mensagem muito clara: nós vamos invadir sua praia, né? Essa praia é de todos, ou não será de ninguém. Eu acho que quando eles quebram, quando eles depredam, eles estão dando essa mensagem. Mas ou será de todos ou de ninguém. De todos, que o doutor se refere, tem um pano de fundo, né, usando um termo do jornalismo antigo, bastante significativo, que é a questão do espaço público. A retomada do espaço público, que hoje está
majoritariamente privatizado. Seletiva. Privatizado, sob todos os aspectos, inclusive as administrações. Né? Quase não existe mais espaço público, né, professor? Quase não existe poder público, com exceções, é claro, das instâncias que se mantêm até pela sua tradição, judiciário, inclusive, etc. Mas existe uma privatização do Estado e uma privatização da sociedade de uma maneira avassaladora. Né? Foi um dos problemas encontrados aqui em Ribeirão Preto em relação ao preço da passagem de ônibus quando das manifestações. O poder público local pouco pôde não saber o que estava acontecendo e continua não sabendo. Quem deu as cartas foi o grupo que detém o mando sobre o transporte público. Então, privatizado. Mas o prefeito Haddad não está não tratando da essência do conjunto. Não está tratando a essência do negócio não é o local. Como você mesmo colocou, a coisa é mais complexa. É o que está por trás disso. É mais embaixo. Essa demanda reprimida. Nós estamos lidando com uma manifestação e uma sociedade de uma complexidade que exige esforços, assim, inúmeros. Daí e ainda bem, né, professor Silas, que acordamos, né, que estamos... Daí a nossa vontade de tentar debater como vocês estão fazendo, trazer autoridades, trazer outras leituras, porque a leitura simplesmente predominante na mídia, ela é limitada, vamos dizer assim, mas ela é importante no sentido de revelar, por exemplo, inclusive os abusos da polícia. Inclusive, o despreparo da polícia também é revelado mediaticamente, né? Claro que não precisa exageros, mas é preciso mostrar que a polícia brasileira também está despreparada. Assim como está despreparado o governador. O governante. E mais ainda, o legislativo, né? Dado a complexidade que nós chegamos e um andamento da sociedade marcado por rupturas históricas, entre elas a ditadura, etc., e recentemente por um arrefecimento do poder público, do poder estatal, em função da tomada das grandes empresas dos espaços públicos. Hoje não se fala mais em políticas públicas, fala-se em investimentos. Né? E investimentos são feitos mediante parcerias com empresas. E empresas não brincam, e estão certas, é a função delas. Elas vão fazer investimentos, elas querem retorno. Isso vai minar, uma das consequências, para sintetizar, as próprias bases da democracia. Porque essas empresas também vão financiar e investir nas campanhas. E depois vão cobrar retorno. E o retorno cobrado nesse âmbito, ele não tem qualidade humana e social, ele tem qualidade econômica. Eu não sei. Simplesmente. Eu vou ter que chamar... Isso mina a democracia. Desculpa, eu vou ter que chamar o intervalo, mas enquanto a lei for dessa forma, enquanto as empresas privadas se meterem dentro das necessidades do poder público, essa privatização é corrupta, da forma como está. Viu? É um campo a ser explorado. Daqui a pouquinho a gente está de volta com o terceiro e último bloco do nosso programa. Até já. Agora você junta a fome com a vontade de beber. Novo Pinguim Grill no Shopping Santa Úrsula. Todos os cortes especiais de carnes do Barbacoa e o chopp do Pinguim num só lugar. Chopp do Pinguim e as carnes do Barbacoa no mesmo lugar. Imperdível. Uma das maiores redes de spa do Brasil, o Buda Spa, localizado no Shopping Santa Úrsula, possui uma área de 180 metros quadrados, com 8 salas no total, sendo 2 de ofurô. Especializado em terapias de bem-estar, beleza e relaxamento com práticas e ornamentação orientais, o Buda Spa oferece uma variedade de tratamentos que têm o objetivo de aliviar o estresse, promover a saúde e o equilíbrio. O espaço ainda reúne alguns atrativos, como Day Spa individual e para casal, com tratamentos que podem variar de 3 a 5 horas, Party Day Spa para alimentação e área de atendimentos em fest. Buda Spa, onde você revigora suas energias. Ligue 3931-4101. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do nosso programa. Eu queria falar para você sobre o Pinguim Grill, lá do Shopping Santa Úrsula. O Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula, as pessoas que frequentam já sabem. É o único pinguim de Ribeirão Preto que tem o cardápio com os cortes de carnes do Barbacoa. Você está vendo imagens aí desses cortes de carnes selecionadíssimos? Costelinhas de cordeiro, bife de tira,
picanha, mas assim, são as carnes mais selecionadas que existem, que só o Barbacoa faz essa seleção. E lá no Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula, você pode desfrutar dessas carnes deliciosas, além de, óbvio, saborear o chopp do Pinguim, que não necessita nem falar absoluta betada, né? E eu também queria falar do Buda Spa, lá no Shopping Santa Úrsula, que é um dos lugares mais gostosos que tem em Ribeirão Preto. Porque a gente vive nessa correria para cima e para baixo, a gente vive nessas loucuras da vida moderna, e o Buda Spa tem uma série de tratamentos, não são massagens não, são tratamentos para o seu conforto, relaxantes, de bem-estar, para você deixar o estresse de lado, essas dores, enfim. Então tem tratamentos para noivos, maridos, casais, o Day Spa, enfim, tem uma série de massagens muito gostosas que eu frequento lá. Eu gostaria de convidar para conhecer você, o Buda Spa, lá no Shopping Santa Úrsula, tá? Ô Bia, coloca essa prancha aí dos paulistanos, essa pesquisa feita lá em São Paulo. Então tá lá. 82% dos paulistanos são contra o rolezinho, segundo o Datafolha. Tá lá. Então a pesquisa fala lá sobre sexo, idade, escolaridade, enfim, não tá dando para enxergar o último lá, e tudo mais. Ou seja, a favor 11%, contra 82%, indiferente 4% e não sabe 2%. Eu gosto muito do indiferente. Né? O indiferente A pessoa não vive, então não está aqui. Né? Não está acontecendo. É um marciano. Né? Não está acontecendo nada. Hein? Agora, 82% é contra. Quer dizer, isso está me incomodando? Tá me incomodando. Eu não gosto de pesquisas assim, desse tipo. Eu desconfio disso, sabe? Quer dizer, onde foram ouvidas, não dá para fazer uma leitura muito séria disso, né? Agora é óbvio que qualquer manifestação com ares de violência, de bagunça, pô, isso ninguém aprova, né? Eu acho que ninguém aqui está aprovando, eu em particular não aprovo a violência, não aprovo o dano ao patrimônio, né? Só que eu, como um personagem aí desse teatro social, eu tenho que tentar interpretar o que é isso, por que está acontecendo isso, né? E a minha visão é de que situações como essa vão acontecer cada vez com mais frequência na nossa sociedade. Boa parte dos crimes que eu sou chamado a julgar, praticados por adolescentes, acontecem pelas mesmas razões que motivam esses rolezinhos ou as manifestações, quer dizer, a desigualdade social, né? Eu acho que a nossa sociedade está passando por um momento de transição muito importante, né? A água, para passar do estado líquido para o gasoso, tem que ferver. Eu acho que a nossa sociedade está nesse momento de fervura ou de efervescência, né? E vai passar para um momento melhor, né? Eu acho que só quando as mazelas sociais emergem assim a público, é que elas começam a ser entendidas, analisadas com seriedade, né? Eu acho que a resposta para esses fenômenos sociais não são leis mais duras ou polícia mais repressiva, né? A resposta para isso é a gente entender de que maneira nós vamos fazer com que a sociedade seja mais igualitária, com que a renda seja melhor distribuída, com que os nossos jovens sejam melhores formados, não só em escolas que não sejam mais de lata, né? Que tenham professores. Há uma semana eu tive que dar uma decisão para garantir que 9.000 crianças de Ribeirão Preto tivessem acesso à escola. Quer dizer, não haveria necessidade do Poder Judiciário entrar nessa demanda, né? Mas enfim, quando nós nos preocuparmos em bem formar os nossos jovens, em cuidar efetivamente das pessoas, em oferecer para a nossa sociedade uma mensagem mais sólida, mais ideal do que a do consumismo desenfreado a que se referiu o Dr. Silas, eu acho que aí sim nós vamos desfrutar de uma convivência mais harmônica. Deixa eu só pôr esse slide para o Silas comentar. Ô Bia, coloca esse último slide aí, porque esse eu quero que o Silas comenta. Let's get sickened. Vamos quebrar todos os paradigmas e dar aquele close gostoso em plena Avenida Paulista. Somos drags, mas somos limpinhas e cheirosas.
Queremos nos divertir fora das boates e queremos que você se divirta com a gente também. Prepara a sua picu mais babadeira, toda trabalhada no cacho, capricha na make e pega o modelo mais close que você tem e bora pro rolezinho drag. E tá lá a página do negócio. Muito interessante. São diferentes setores na mesma tentativa de se manifestarem como sujeito, como pessoas, né? Porque as teorias muitas vezes embolam a leitura e nós esquecemos, nós estamos falando da massa, a periferia, a classe, etc. Nós esquecemos que são pessoas, que são pessoas desejosas de expressarem a sua subjetividade, a sua criatividade. Querem ser ouvidas, né, professor? Nós tentamos também, querem ser ouvidos, nós tentamos o tempo todo não ser coisa, sermos gente. E nós temos o nosso trabalho, as nossas expressões para fazer essa passagem para a condição de sujeito. Então, os setores, quaisquer que sejam, todos, querem também conseguir essa possibilidade de expressão, como na periferia, como acontece com os rolezinhos. É de uma riqueza, os bairros e as camadas chamadas populares, é de uma riqueza que nos escapa, muitas vezes, pelas leituras formais, né? Não são apenas classes populares, são grupos diferenciados. Aí entram a questão étnico-cultural, que também se chama de racial, que é atrás da questão étnico-cultural está uma cultura diferenciada da cultura predominante, que é a cultura negra, que às vezes é herança da cultura indígena, que às vezes é herança de grupos que se constituem diferentemente dos grupos dominantes. E nós às vezes não respeitamos isso. E às vezes não entendemos, né? Por isso, quer dizer, a luta por direitos é muito mais ampla. Por exemplo, vamos lutar por escolas. É legítimo, ninguém em sã consciência iria contra isso, escola para todos. Mas é preciso, não só hoje, mas principalmente hoje, acrescentar qual escola. Essa escola contempla as perspectivas dessa comunidade e essa comunidade tem características culturais, ela tem características históricas, precisam ser respeitadas. Então, mas aí tem evasão. Sim, eu boto uma escola que tem uma linha pedagógica e uma postura de ensino, uma postura dos professores completamente distinta daquela realidade ali, por exemplo, de uma favela, por exemplo, de uma comunidade marcada por violências outras, como ocupações, etc. Eu boto lá uma escola que vai funcionar como o Santa Úrsula, como qualquer outro colégio famoso aí. Não vai funcionar assim. Aí entra lá a busca por direitos, para além do direito, ou seja, uma cidadania que quer definir também a qual direito, né? Que não é só um direito imposto. Isso tem grandes avanços, inclusive na área, doutor Gentili, de pessoas que têm se debruçado sobre isso, que não basta a luta por direitos, mas de definir também qual direito. Por exemplo, o direito por educação, sim, legítimo, vamos lutar por ele. Mas aí acrescenta-se, qual educação? É uma educação elitista? Claro. É uma educação que é a mesma que você teve, mas a minha história é completamente diferente da sua. Por que eu tenho que ler a sua mesma Bíblia se eu fui criado no candomblé? Né? Então são culturas e diferenças que marcam a sociedade brasileira, que é uma sociedade complexa. A sociedade latino-americana é uma sociedade complexa, que nós tivemos uma formação extremamente dolorosa com a colonização, o extermínio indígena, a escravidão, né? E nós não nos livramos totalmente, com os processos chamados de democráticos, dessas marcas históricas e culturais. Chegam até hoje, chegam aos dias de hoje. Você queria fazer uma observação? O Edmo fez uma crítica aos veículos de comunicação e como os meios de comunicação têm abordado certos assuntos, e no caso os rolezinhos, com preconceito, uma certa postura elitista. É curioso isso, Edmo, e os senhores também, o quanto a mídia tem selecionado e de que maneira tem selecionado os assuntos a serem tratados, não só a abordagem, como é feita. Recentemente, isso não saiu em lugar nenhum, praticamente, o Brasil foi campeão mundial de futebol social, de periferia, de meninos de rua, nem favelados, alguns moradores de rua. O Brasil foi campeão mundial. Meninos que conseguiram com o professor, o técnico, pagar a passagem, sabe Deus como, foram campeões mundiais na Polônia. Alguém leu isso em algum lugar? Não.
Eu acho que aí entra um papel importantíssimo do que é chamado de redes sociais. Toda a rede é social, toda a comunicação é social, né? Não existe mais as conhecidas redes sociais, que tem quebrado, em grande parte, esse monolitismo da chamada mídia comercial e hegemônica, não é? Com a internet, não é que mudou totalmente, existe uma hegemonia da Globo, das grandes empresas, da Veja, da Folha, etc. Mas criou condições de circulação de algo a que se referiu o doutor, que é da existência da rebeldia. A rebeldia é motivo de mobilização. Agora, a qualidade dessa mobilização e o uso dessa rebeldia é que nós estamos discutindo, nós estamos buscando para nos transformar rebeldia em pura e simples violência sem perspectiva. Né? Mas é a rebeldia que está fazendo, e isso os jovens trazem, né? Inclusive os jovens, talvez particularmente os jovens da periferia, trazem dentro da sua subjetividade, do seu imaginário. Aí transforma em manifestações. E o senhor deve passar por isso lá dentro do fórum, os problemas de comunicação com a imprensa, muitas vezes deve ser muito difícil. Quer dizer, a imprensa, ela, quando você vê num país desenvolvido, você pode ter um jornal desenvolvido porque as pessoas são desenvolvidas. Sim. No Brasil, eu não estou justificando, pelo amor de Deus, eu não estou... É difícil você fazer um jornalismo que não seja para as massas. Sim. E a massa, ela quer ver isso, ela quer ver desgraça, ela quer ver o caminhão tombado, ela quer ver a morte ao vivo no programa do Datena, no programa do Marcelo Rezende, e o senhor deve passar por isso. Raramente notícias boas rendem grandes reportagens, né? Isso que o João Marcos falou. Positivos, né? Eu me recordo que havia um jornalista, eu gosto de citar isso sempre, um radialista aqui em Ribeirão Preto, que iniciava o programa dele todo dia pela manhã dizendo: hoje em Ribeirão Preto nasceram tantas crianças, né? Porque ele dizia que a mídia só ressaltava, só anunciava as mortes, né? Então ele falava: essa é a minha maneira de protestar contra isso. Então eu anuncio os nascimentos. É isso, quer dizer, eu acho que de tudo isso que acontece, que nos motiva aqui a estar discutindo, a gente pode fazer várias leituras. Eu prefiro fazer uma leitura muito positiva. Eu acho que apesar do desassossego que isso nos causa, eu acho que são impulsos muito legítimos e muito adequados para fazer com que toda a sociedade reflita e se transforme. Quebre paradigmas, como propôs lá a drag queen, né? Repense valores, não é? E escolha para si novos paradigmas, novos valores, novas posturas. Eu acho que nós somos sim, né, o produto não acabado, mas em processo da nossa história, e é uma história muito recente. Então é natural que a gente ainda tenha uma sociedade muito imperfeita, muito cheia de mazelas, porque a nossa história foi difícil, foi sofrida, foi muito violenta, coisa que nós não aprendemos nos bancos escolares. E ainda mas o quanto ontem se matou, o quanto se usou de violência no Brasil para chegar até hoje. Então nós somos fruto disso, dessa história recente, violenta, inadequada. Mas podemos e vamos mudar. Eu sou muito otimista em relação a isso. E ainda ontem a gente estava lutando pelas diretas já, né, doutor? Quer dizer, isso eu tinha cabelo. Dizer, foi Getúlio Vargas, quem em 1934, 30 e pouco, que autorizou as mulheres a votarem. Quando eu me tornei juiz, isso foi outro dia, 25 anos atrás, a mulher era considerada semi-incapaz. Você chegou a pegar essa legislação? 1989. 87, quer dizer, foi com a Constituição que isso mudou, né, que a mulher é plenamente capaz, não precisa mais do marido para determinados atos da vida civil, antes precisava, ou do pai ou do marido. Mais recente ainda a Lei Maria da Penha. Oh, meu Deus, dizer, então, nós somos uma sociedade muito jovem, né? Quer dizer, o Brasil tem o quê? Quantos anos de história? 300, 400 anos de história. Você vai passear na Europa, você vê uma colher que tem 1.200 anos. Né? Você vê uma coroa lá que tem 2.000. Ou seja, nós somos muito jovens, né? Mas eu acho que é uma sociedade especial, principalmente porque é formada por uma multiplicidade de culturas. E o nosso futuro, eu entendo que será muito bom.
Bom, chegamos ao final do programa, você vê que se continuasse aqui, tinha mais 2, 3, 4 blocos, né? Silas, muito obrigado por ter comparecido, ter nos ajudado aí com o seu conhecimento nesse assunto. Vou usar mais vezes você, viu? Sempre que possível, eu agradeço. Fico satisfeito, eu acho um espaço bastante importante. Eu tinha dito para você que esse espaço tem um aspecto alternativo que consegue levantar elementos e contribuir para o entendimento das relações, dos fenômenos. Né? Mas é o que vocês vêm fazer aqui, enriquecer esse espaço. Mas o próprio espaço também dá essa contribuição para a sociedade. Muito obrigado, Silas. Doutor Paulo, mais uma vez, muito obrigado. O senhor que é titular, já vamos preparar lá aquele aposentadoria, tudo e tal. Vamos usar esse tempo para a gente falar coisas importantes. É sempre um prazer estar com você, sobretudo pela excelência e qualidade dos seus convidados. Não me incluo nessa excelência, mas enfim, isso se torna um espaço, um momento muito gostoso de reflexão e debate. Muito obrigado. João, mais uma vez, obrigado. Obrigado você, Edmo, os telespectadores, e quero só aproveitar para dar um fecho. Esse ano temos eleições, né? Aliás, é importantíssimo exercer a cidadania na hora do voto consciente. Não dá para você ficar pensando nas coisas que eu penso, não, porque eu ia fechar o programa, você fica me adiantando, cara. Ah, é? Eu ia fechar o programa dizendo o seguinte, olha aí, rolezeiros, funkeiros, drag queens, periferia, quem quer que seja, tá tudo bom, tá tudo certinho, tá tudo muito bem. Agora é o seguinte, ano de eleição. Vocês têm que aprender que vocês podem mudar esse país. É com o seu voto, em quem vocês vão votar, que vocês podem mudar esse país. Viu? Tenham todos uma boa noite, muito obrigado pela audiência.